Vem falando durante todo o dia que a Rússia anunciou a diminuição da atividade militar nas cidades ucranianas de Kiev e Chernihiv, mas o sudeste do país continua sob ataque. As forças russas bombardearam o prédio da prefeitura de Mykolaiv, onde 12 pessoas morreram. A gente vai destacar tudo isso com a nossa editora internacional, Luciana Caczan. Oi, Lu, boa noite. Boa noite, Márcia. A situação continua complicada, mesmo com boas notícias que a gente teve hoje, Sim. né? Então, vamos começar aqui. A gente vai mostrar primeiro o mapa geral lá da Ucrânia, né? Sim. Então, vamos explicar o que são essas marcações. Os triângulos são onde estão as concentrações das forças russas, os pontinhos azuis são as resistências ucranianas. Essa parte aqui, essas setas que apontam, são 5 eixos, são os eixos de manobra, que funcionam como um tipo de corredor que as tropas russas podem transitar com certa tranquilidade aí no bombardeio. Pode ver que esses eixos estão todos na parte em que há concentração de ataques e tropas. Então, Mariupol, a gente começa por lá, né? A gente vê aqui em Mariupol que os ataques continuam de forma progressiva, indo um pouquinho por dia, eles não pararam em Mariupol, mas existe um pontinho de resistência aqui, ainda encontram uma resistência ucraniana. O objetivo das forças russas, Márcio, só para explicar, é fechar esse acesso da Ucrânia ao Mar de Azov e ao Mar Negro, né? Esse é o objetivo deles. Então, eles têm, essa parte aqui é a crucial nesse ataque, o norte, sudeste, o leste e o sudeste da Ucrânia são os pontos principais aqui dos ataques. A gente tem, inclusive, imagens do corredor humanitário, não tem? A gente tem imagens de destruição lá em Mariupol. Olha como é que está essa cidade. A gente tem falado que Mariupol está, assim, acabada mesmo. O embaixador da Ucrânia na ONU, ele estava falando agora há pouquinho no Conselho de Segurança, ele disse que 5.000 pessoas morreram só em Mariupol desde o início da guerra. E no país todo, 143 crianças morreram. Dá para ver que pelo estado de Mariupol, realmente a situação está muito complicada. A gente falou também, Márcio, sem eletricidade, sem água, Sim. A comida acabando. A crise humanitária está gritante. O que aconteceu? Hoje as autoridades falaram que iriam abrir 3 corredores humanitários, sendo um em Mariupol. A gente não tem informações se esses corredores realmente funcionaram, né? As autoridades ucranianas têm medo que esses corredores funcionem como um tipo de emboscada, que assim que os civis começarem a sair de Mariupol, vai o ataque. No início, os corredores humanitários de Mariupol, eles iam em direção à Rússia, mas houve uma resistência grande. Como é que eu vou sair da minha cidade para quem está me invadindo? Agora, a grande questão é se teremos corredores humanitários seguros para quem ainda está em Mariupol. E em Kiev, qual é a situação em Kiev, apesar dessa promessa dos russos de aliviar as tensões, aliviar os bombardeios? A gente sabe que a situação não ficou mais tranquila lá por causa disso. É assim, esse mapa que a gente tem aqui da situação do avanço das tropas, a última atualização que a gente tem é do dia 28, é de ontem, portanto. E deixa eu só tirar aqui que deu um probleminha no meu ponto. Não tem problema. E aí, a grande notícia de hoje é que as tropas, a atividade militar seria diminuída tanto em Chernihiv quanto em Kiev. Mas antes da gente falar disso, a gente vê aqui como foi o avanço das tropas. A gente vê esse círculo aqui é onde tem maior concentração das forças ucranianas, toda a parte em azul. Irpin, que é esse pontinho aqui, já está totalmente retomada. A gente até falou na sexta-feira que existia, estava 80% retomado pelos ucranianos, agora já está totalmente reforçado. Mas ainda continua o avanço das tropas russas. Não houve avanço por terra até ontem, mas houve bombardeios, né? E hoje a gente tem a grande notícia de que as tropas diminuiriam as atividades militares na capital Kiev e em Chernihiv, que, aliás, essa diminuição é uma das demandas da Ucrânia para continuar a negociação lá em Istambul. Mas, comprovadamente, isso não aconteceu ainda. Não há provas disso que tenha acontecido nesse momento. O que a gente tem de informação? O Pentágono, né, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, disse que observou uma movimentação do número pequeno de tropas se afastando de Kiev. Mas a Casa Branca disse o seguinte: não, isso não é
uma retirada, é uma realocação das tropas. Então, se isso está acontecendo, Biden hoje estava conversando com autoridades de Singapura, ele lançou um vamos ver, querendo dizer, vamos ver se vai acontecer isso ou não. Continuar acompanhando, claro. Mas a gente tem que acompanhar.